Abiazate. Abiazate no hebraico significa pai da colheita, o mais jovem dos 3 filhos do levita Coré, Êxodo 6:24, nascido após o ano 1740 a.C. O termo pode aplicar-se a uma divisão dos levitas descendentes de Coré. Em 1 Crônicas, Abiasaf é listado entre os porteiros, embora seja incerta a identificação dos dois. Entre os sacerdotes notáveis figura o profeta Samuel, filho de Eucana, conforme lemos em 1 Samuel 1:1, e também o cantor Amã. Abiatar. Abiatar no hebraico significa pai da abundância. O homem desse nome foi o 13º sumo sacerdote dos judeus e o 4º descendente de Eli. Quando o sumo sacerdote Abimeleque, pai de Abiatar, foi morto com os sacerdotes em Nob por suspeita de parcialidade para com o fugitivo Davi, Abiatar escapou ao massacre, levando consigo a porção mais essencial das vestes sacerdotais. Primeiro, como sumo sacerdote. Davi escolheu Abiatar bem e o nomeou sacerdote de seu grupo durante o seu período de exílio. Com frequência, era o mediador das mensagens divinas a Davi. Ao tornar-se rei de Judá, Davi nomeou Abiatar sumo sacerdote. Saul havia nomeado Zadok como sumo sacerdote. A nomeação de Abiatar foi feita em harmonia com a divina sentença de deposição decretada através de Samuel sobre a casa de Eli. 1 Samuel 2:30-36. Quando Davi tornou-se rei de todo o povo de Israel, ele não tinha base para desmerecer a Zadok. Por esta razão, permitiu que ambos, Abiatar e Zadok, funcionassem como sacerdotes sumos. 1 Reis 4:4. Não somos informados como os deveres sumos sacerdotais foram divididos entre os dois. Segundo, sua deposição. Abiatar tentou impedir Salomão de ficar com o trono de Davi, preferindo apoiar Adonias. Se não fossem os favores prestados a Davi, Abiatar poderia ter sido executado. Salomão meramente removeu do ofício sumo sacerdotal, banindo-o para Anatote. 1 Reis 2, 26 e 27. Assim, a sucessão sumo sacerdotal foi confinada a Zadok, da linhagem do filho mais velho de Arão. Desse modo, chegou ao fim o domínio da casa de Eli, sendo assim cumprida a profecia de 1 Samuel 2, 31-35. Terceiro, uma aparente discrepância. Em Marcos 2, versículo 26, são descritas circunstâncias que teriam ocorrido nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, mas que com base em 1 Samuel 21, versículo 1, teriam realmente ocorrido quando seu pai, Abimeleque, era o sumo sacerdote. Numerosas soluções têm sido oferecidas para essa dificuldade. Alguns sugerem, nos dias de Abiatar, que depois foi sumo sacerdote. Mas isso abre uma outra dificuldade, originada da precisa referência oposta, segundo Samuel 8,17, Abimeleque, filho de Abiatar, como a pessoa que era sumo sacerdote, juntamente com Zadok, e que foi deposta por Salomão. Ao passo que a história descreve essa personagem como Abiatar, filho de Abimeleque, uma sugestão poderia remover todas essas dificuldades, embora dificilmente possa ser considerada plenamente satisfatória. É que tanto o pai quanto o filho tinham os dois nomes, Abimeleque e Abiatar, podendo ser chamados por um ou por outro destes nomes. Embora não fosse incomum que os judeus tivessem dois nomes, também não era incomum que um pai e seu filho tivessem o mesmo nome. Frente a tais dificuldades, alguns intérpretes têm pensado ser melhor deixar de lado a passagem de Marcos 2,26, conforme foi explicado acima, concluindo que as outras discrepâncias surgiram devido a alguma fácil e óbvia transposição de palavras por parte dos copistas perpetrada posteriormente. Os intérpretes que supõem que nenhum equívoco de cópia desse tipo poderia ter ocorrido
tentam promover a harmonia a qualquer preço, embora sacrificando a verdade da questão. A espiritualidade e a fé não são promovidas por esquemas dessa ordem. Abida. Abida no hebraico significa pai do julgamento ou juiz. Ele era filho de Gideoni, príncipe de Benjamim, números 1:11, nascido em 1210 a.C. Por ocasião da ereção do templo, sua contribuição caiu no 9º dia, números 7, 60 a 65. Ele representou sua tribo como recenseador. Abide. Abide no hebraico significa espiga. Esse era o mês da colheita do grão ou o mês quando o cereal amadurecia. Correspondia mais ou menos aos nossos meses de março e abril, durante o tempo em que se observava a Páscoa. Aparentemente, a palavra vem do termo cananeu mais antigo para o mês de Nisan, Êxodo 13, 4. Era costumeiro dar nomes aos meses do ano através da observação das funções da natureza. Vários nomes cananeus aparecem entre as inscrições fenícias, embora o nome Abibe até agora não tenha sido encontrado. Abiel. Abiel, no hebraico, significa pai da força ou aquele cujo pai é Deus. Abiés na Bíblia. Primeiro, Abiel, pai de Quis, cujo filho Saul foi o primeiro rei de Israel, e de Ner. 1 Crônicas 8:33 e 9:39. Cujo filho Abner, filho de Ner, foi capitão do exército de seu primo Saul. 1 Samuel 9:1. Nascido no ano de 1093 a.C. Alguns supõem que Jeiel, em 1 Crônicas 8:29, pai de Ner, seja o mesmo Abiel. Nesse caso, Abiel foi avô de Quis e bisavô de Saul. Um elo na genealogia pode estar faltando, o que era uma ocorrência comum. E segundo, Abiel, um arbatita, um dos 30 mais distintos elementos da guarda pessoal de Davi. 1 Crônicas 11:32, nascido cerca do ano 1000 a.C. Também era chamado de Abialbon, segundo 2 Samuel 23:31, nome que tem o mesmo sentido.